O paulistano José Eduardo Martins Cardoso é jurista, advogado, foi ministro da Justiça por 5 anos nos governos de Dilma Rousseff. Ele esteve no olho do furacão, foi o advogado de defesa de Dilma no processo de impeachment que derrubou a primeira presidenta eleita do Brasil. Para ele, um golpe que abriu o caminho para a ascensão da extrema-direita e da intolerância na política brasileira. Aos 65 anos de idade, pai e avô, Cardoso também tem uma longa trajetória política no Partido dos Trabalhadores. Foi secretário da Prefeitura de São Paulo na gestão de Luiz Erundina. Foi vereador por São Paulo, foi deputado federal por 2 mandatos e foi também advogado-geral da União. Teve forte atuação na luta contra a corrupção. Na Câmara Paulistana, presidiu em 99 a CPI da máfia dos fiscais, o esquema de corrupção envolvendo fiscais da Prefeitura. No Congresso, foi relator da lei da ficha limpa, que impede políticos condenados pela Justiça de se candidatarem. Professor formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Bom, e ele está aqui conosco para falar de vários momentos dessa vida cheia de histórias. Ministro Zé Eduardo, é um prazer te receber aqui no ICL. Chico, é um prazer e um privilégio imenso estar novamente com você. Amigo de muito tempo, gente se conhece há muitos anos. Não é? Desde a máfia dos fiscais aí em São Paulo, né? Essa máfia dos fiscais, quando eu fui repórter Exatamente. Dessa história, né? E apresentador de televisão É verdade. No meio desse terremoto, esse furacão, né? É verdade. De São Paulo. Mas sua atividade política sempre foi muito intensa. E agora, deixou definitivamente a vida política, Olha, Chico, partidária? Eu dei uma parada, tá? Porque desde os meus 28 anos de idade, que eu era secretário já da Prefeitura de São Paulo, no governo da Luiza, como você mencionou. Aí eu fui vereador. Secretário de governo da Luiza? De governo. Aí depois eu fui vereador, fui presidente da Câmara, 2 anos, me elegi deputado federal, depois outro mandato de deputado federal, e a hora que eu tinha decidido não disputar mais eleições, eu mandei uma carta para os meus eleitores dizendo que eu não ia mais participar, aí eu virei ministro, fiquei mais de 5 anos no Ministério da Justiça, eu sou, no período democrático, o ministro mais longevo da história, e aí, no finalzinho, fui advogado-geral da União, onde eu fui advogado do impeachment da Dilma. Depois de tudo isso, Chico, era hora de eu estar cuidando um pouco da minha vida acadêmica, que estava parada, e colocar a advocacia um pouco como forma de eu retomar uma situação até de busca de um pouquinho de estabilidade financeira. Eu me lembro, né, que a gente conversava muito, né? E um certo dia você tinha uma convivência na política muito próxima, seu grande amigo Pedro Dalari, filho do Dalmo. Meu amigo até hoje, grande irmão meu. E o Pedro deixou o mandato, falou, não vou concorrer mais. E eu li uma entrevista sua na Folha de São Paulo, de uma página, quando você dizia, acabou, não vou me candidatar a mais nada, Exatamente. Vou cuidar da minha vida de advogado. Isso. Mas aqui foi em 2009. Foi, e aí veio o governo, né? Ou seja, Dilma, eu começo a participar da campanha de Dilma, da coordenação, eu era secretário-geral do PT nacional. Eu posso contar? Pode, se você não quiser contar, né? Porque o ministro Eduardo me fez uma confidência e falou, olha, veja que coisa, eu estou deixando tudo agora, não quero mais mexer com o mandato, eu quero cuidar do direito. E a hora que eu tomei essa decisão, eu falei, estou espantado ali sua matéria na Folha de São Paulo, sua entrevista. Você tinha sido o segundo mais votado do Estado, né? É verdade. Como deputado federal, sim. Só o Zé Dirceu teve mais votos. O Zé Dirceu teve mais, porque eu tive o mesmo voto do Zé na capital naquele momento. Aí no interior, ele tinha um trabalho já historicamente consolidado e acabou ganhando de mim. Você teve ali os mais de 300 mil votos para deputado. Para vereador, que eu tinha batido o recorde, que eu fui 229 mil votos para vereador, 4% da cidade de São Paulo na época. Pois é, ele falou, não, estou parando com isso, acho que eu vou parar, mas eu estou com um problema agora. Eu falei, o que é? A candidata que o presidente Lula está escolhendo para a sucessão, até não tem tanto contato assim com ela, quer que eu assessore exatamente durante a campanha
e estou em dúvida, porque eu estou querendo sair, estão querendo que eu assessore. Eu falei, vai. Eu lembro exatamente dessa conversa. Vai lá, porque vai ser muito útil para a candidata, né, ter uma assessoria jurídica do seu tamanho. E vai ser muito bom que você vai conhecer o Brasil inteiro, vai ver como é que essa política funciona fora de Brasília, pelo Brasil afora. Não, foi um aprendizado. Você matou uma música, o Chico. Você disse, então então vou. Eu digo, então vai. É verdade, exatamente isso. E aí você falou, eu falei, só uma coisa, se ela ganhar a eleição, você sai ministro da Casa Civil, ou ministro da Justiça, ou ministro de um tribunal superior. Eu falei, não, isso não vai acontecer. E não deu outra, né? Não tem outra. Quando apareceu a vitória da Dilma, seu nome apareceu logo de cara. Foi. Eu falei, bom, lá vai o José Eduardo. Lá vou eu ficar mais um tempo lá. E aí eu fiquei mais distante. Aí nós não tínhamos a oportunidade de falar mais. Mas o teu conselho foi decisivo naquele momento. Estava muita dúvida se eu devia entrar. Porque, no fundo, Chico, quem atua na política com um padrão de honestidade, não que viva mal, não vive mal não. Tem um bom salário, não é isso que eu estou me queixando. Mas você não faz um pé de meia. Né? Você não tem aquela coisa que vocês tenham tranquilidade para a tua família. E aí eu falei, não, eu preciso cuidar um pouco da minha advocacia, dedicar a vida acadêmica. Estava parada, minha vida acadêmica totalmente parada no período da política. Eu gosto da aula, eu sou professor, né? Assim, eu gosto. Eu posso ter estado em cargos, mas eu sou professor, eu sou advogado, são coisas dessa natureza. Foi hora de voltar. Aí fui ministro e só depois, então, eu pude voltar a essa atividade depois da queda do governo Dilma Rousseff. A sua especialidade no direito? Olha, é direito administrativo, fundamentalmente, que é cuidar da administração pública, direito constitucional também, e hoje também teoria geral do Estado. Esses são os campos que eu trabalho, embora também já tenha dado aula de filosofia do direito. E criminalista, não? Olha, eu atuo no crime. Atuo no crime no bom sentido, né? Como advogado, né, Chico? Por quê? Eu trabalho em Brasília com tribunais superiores. E nos tribunais superiores, eu advogo em todas as áreas. E os advogados me levam às causas para eu trabalhar. O criminalista faz o estudo e eu sempre trabalho com advogados que eu considero de um excelente padrão. Então, eu acabo atuando no eleitoral, que não é a minha área de origem, atuando no criminal, que não é a minha área de origem, direito de família, direito societário. Eu acabo pegando todas as causas, mas sempre com um suporte de técnicos e especialistas na área. Agora, quando, do início do seu trabalho, quando houve o convite para ser ministro da Justiça, quais foram os maiores desafios, assim, de cara para ser ministro? Olha, na campanha eleitoral da Dilma, eu participei da coordenação, né? Inclusive, o pessoal do PMDB tinha apelidado o núcleo mais fechado da campanha dos 3 porquinhos, porque os 3 estavam gorduchos, né? Eu, o que permaneço até hoje, o Palocci e o Zé Eduardo Dutra, que já faleceu. Então, os 3 porquinhos eram o núcleo duro da campanha de Dilma em 2010. Rapaz, foi um desafio, foi um aprendizado. Eu me lembrava de você falando, vai que vai ser bacana você conhecer a vida. Um aprendizado daquela campanha eleitoral. Eu funcionava como o coordenador do jurídico da campanha e acabei depois funcionando um pouco como porta-voz das situações de campanha, como aquele que falava com a imprensa aqui do que era necessário no dia a dia. Então, olha, aprendi demais, foi um grande aprendizado. E depois o Ministério da Justiça nem se fala. É um dos cargos mais difíceis da República. Comentava até outro dia com o ministro Ricardo Lewandowski, né, que hoje está na Justiça, e eu falava, olha, não te invejo a sorte, viu, Ricardo, porque esse ministério, você tem que rezar para ser uma crise só por dia. Essa é a verdade. E como é que você viu o surgimento daquela campanha que resultou no golpe, que foi um golpe contra a presidenta? Como é que você viu o surgimento daquilo? Chico, eu não acreditava que aquilo fosse ocorrer. Havia um padrão de ingenuidade que a história me mostrou que estava errado. Anos depois eu li um livro, já durante o processo de impeachment, de um estudioso, um professor da Universidade de Pittsburgh, um argentino, né, que chama Pérez Linhan, em que ele falava que depois do fim da ditadura militar, livro escrito antes do governo Dilma, depois do fim, quando um governo colidia com as elites, ou convivia com os setores da sociedade que não queriam mais mantê-lo no poder, ele não havia mais golpe militar. Ele escrevia isso, estava fora de moda o golpe militar, era muito mal visto internacionalmente. Então, o impeachment presidencial passou a ser utilizado como uma forma de afastar, às vezes com causa, às vezes sem causa, presidentes que incomodavam a elite, o establishment.
E aí, lendo isso, eu percebi o quanto ingênuo eu era ao acreditar que a Constituição brasileira jamais autorizaria uma coisa daquele tipo que foi feita. Quer dizer, como ministro da Justiça, você não percebia Impossível, eu não que percebia. estavam preparando um golpe? Não. A gente percebia uma instabilidade. Quer dizer, no primeiro período do governo Dilma, o primeiro ano, o segundo ano, ela tinha uma popularidade altíssima. Depois, quando você tem, ao longo do tempo, uma situação de crise internacional na área dos commodities e aqueles movimentos de rua, né, aquilo do junho de 2013. Exatamente. Aquilo joga a popularidade de Dilma ladeira abaixo. Mas ela conseguiu, num embate político com aqueles que buscavam uma recomposição neoliberal no país, ela fez o embate e ganhou. Ganhamos apertado, mas ganhamos. Mas no dia seguinte... A segunda eleição. A segunda eleição. No dia seguinte, já se começa a falar em impeachment, né? Ou seja, os setores que foram derrotados na eleição começaram a procurar uma causa para o impeachment. Não era um já motivo. viu o discurso do Aécio dizendo que não ia aceitar? Claro, que não ia aceitar. Ou seja, não é que é um impeachment que se deu a partir de uma causa. Era uma decisão de trabalhar o impeachment que procurava uma causa. Isso aconteceu. Ora, eu não acreditava, porque eu não via causa nem motivo para o impeachment. Quando ele é aberto, eu percebi que havia uma situação de instabilidade. O presidente da Câmara era o Eduardo Cunha. Aliás, o Eduardo Cunha, que me tem em altíssima conta, ele fez uma biografia, ele me citou 360 vezes. Quase uma por dia. Pejorativamente. Tá, o que muito me enobrece, inclusive. Mas seja como for, o Eduardo Cunha abre o processo de impeachment numa retaliação ao governo, pelo fato do PT ter votado pela abertura do processo de cassação dele, e eu começo a perceber que a coisa não estava bem. Mas eu só caí em mim, assim, que o impeachment iria se consumar quando a Câmara dos Deputados aprova o parecer para mandar para o plenário de impeachment. Aí eu percebi que a situação era muito difícil, para não dizer irreversível. Uma aprovação comandada pelo Cunha, né? Pelo Cunha. Ele tinha uma ampla maioria, juntando os deputados que eram fiéis a Cunha, mas a oposição, formada pelo PSDB... Centrão, né? Pelo Centrão ele oscilava, ele aderiu depois, né? Mas nós tínhamos a oposição que passava pelo PSDB, pelo PFL, os democratas. Então, esse pessoal, junto com o Cunha, acabava tendo maioria. E aí nós perdemos a maioria, ele começou a fazer as pautas-bomba, criando situações de pauta na Câmara que nos atingiam brutalmente, né? E desestabilizavam o governo. Aí a coisa foi, e quando passou pela comissão, que foi nomeada a dedo o presidente e o relator para ter o impeachment, aí eu me convenci que a situação era irreversível. Naquele momento você era ministro da Justiça. Justiça. Não, ali já depende. Não, quando começa a conversa era Justiça. Quando depois... Mas como ministro da Justiça, não tinha uma atuação política? Porque muitas vezes o ministro da Justiça é também um tanto articulador político. Você não tinha essa função? Quando a Dilma mandava. Tá? Então, teve algumas coisas que ela me determinou fazer articulação política. Por exemplo, a Comissão da Verdade, numa origem, era articulada pelo Ministério da Defesa, o ministro Nelson Jobim. Quando ele saiu do governo, Dilma falou, você vai articular a Comissão da Verdade. Então, eu fui a campo, eu conhecia bem a Câmara, tinha sido deputado há 8 anos. Que ano foi isso? Isso, aí não me lembro, Chico, acho que foi 2014. Foi no primeiro mandato. Primeiro mandato, 2014, então, provavelmente. E depois eu fui, já no segundo mandato, quem designado por ela, o articulador do Marco Civil da Internet, que tinha muita resistência, inclusive do próprio Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara. E aí nós conseguimos aprovar o Marco Civil, foi uma grande referência. Então, quando eu era chamado a atuar, eu ia. Por que isto? Porque, na verdade, tem um ministério, que é o Ministério das Relações Institucionais, que faz articulação política. Então, eu atuava subsidiariamente quando acionado pela presidente. Caso contrário, eu não me metia em assuntos Quem estava nessa articulação? No primeiro momento foi o ministro Ricardo Bezoini, depois, no primeiro momento, perdão, foi a Ideli Salvati, que era a ministra das Relações Institucionais, depois o Ricardo Bezoini. E aí foi quando você aí depois, começou... depois eu saio do Ministério da Justiça, um pouquinho... o que acontece? Quando desencadeia o processo de impeachment, eu pensei em ter uma atuação informal, tá? Para pensar uma estratégia jurídica para enfrentar o impeachment. Por quê? Porque a Advocacia Geral da União ela só pode entrar em casos que estão no Judiciário. E ali a estratégia política eu fazia com um grupo de advogados que planejavam ações para tentar evitar o impeachment. E nós tivemos êxito no primeiro momento.
Nós conseguimos barrar uma tentativa de Eduardo Cunha de fazer as normas muito rápidas para o impeachment, conseguimos ter outras vitórias em algumas ações que não eram propostas por Dilma, eram propostas por deputados, porque a nossa estratégia era não vamos expor a presidente no embate judicial, vamos colocar deputados, e assim foi feito, o deputado Paulo Teixeira, o deputado Paulo Pimenta, que entraram com as ações. Aí, tanto que quando vira 2014 para 2015, o impeachment tinha acabado, nós tínhamos tido vitórias importantes no Supremo. É aí, então, que naquele período eu acabo saindo do Ministério da Justiça e indo para a Advocacia Geral da União. Já prevendo que ela precisaria de uma defesa? Não, sinceramente não, Chico. Havia um desgaste muito grande. Vamos lá, tem uma hora que o ministro da Justiça ele é acusado pelos amigos e pelos inimigos de qualquer coisa. De que te acusavam? Os amigos? Os amigos me acusavam que eu era republicano demais. Tá certo? Ou seja, que eu não controlava a Lava Jato como se eu pudesse controlar decisões judiciais. Eu vi gente dizendo assim, não, mas ele era muito do direito, ele era muito mais jurista do que um companheiro partidário. O que seria o partidário? Seria agir como o Bolsonaro depois queria aparelhar a Polícia Federal? Eu jamais faria isso. O que eu fazia era, diante da ilegalidade do arbítrio, abre a apuração. Agora, eu não tenho condições de abrir a apuração contra um ato de um juiz de direito que é arbitrário como o Moro, nem como um promotor de justiça como o Deltan Dallagnol. Eu tinha que detectar arbitrariedades da Polícia Federal. As que eu detectei, foi aberto imediatamente sindicância. Mais que isso, eu não podia fazer. Era uma ofensa ao Estado de Direito que eu, por definição e por essência, eu defendo. Por mais arbitrário que tenha sido o Moro, o Dallagnol, o ministro da Justiça não pode fazer nada em relação a isso. Bom, embora não houvesse nenhuma prova disso, mas havia indícios, você tinha indícios de que estava que o juiz estava atropelando. A partir de um certo momento, mas foi muito claro. Quando visivelmente certas prisões preventivas eram dadas sem base. Então eu analisava. Tem vários. Aqui vários que fizeram delações indo para a cadeia sem o menor cabimento. Teria que pegar agora e levantar. São várias, Chico. Muitas. E aí você fala, mas espera, não tinha base para essa preventiva. Ele está forçando a preventiva para fazer a delação, o que é uma forma de coação, uma forma de quase de tortura, digamos assim. Isso me parecia... Isso já no começo da Lava Jato, né? A partir de um certo momento isso fica claro. Eu acho, inclusive, que no primeiro momento havia um certo comedimento. Quando eles começaram a ser incensados pela imprensa, aí começou um avacalho geral. Né? Ou seja, é visível que havia situações de arbítrio, de comando. A Polícia Federal tem que cumprir. É muito comum. Polícia Federal invadiu fulano. Gente, tinha mandado judicial. O japonês da Federal, tinha, os caras viram muito engraçado. É uma personagem. E aí fala, não, a Polícia Federal invadiu. Mas o ministro, você era o chefe da Polícia Federal. Administrativo. Isso é importante ter claro. O ministro da Justiça, ele é superior ao diretor-geral da Polícia Federal? Hierarquicamente, sim. Mas os inquéritos são tocados com autonomia. O ministro da Justiça não tem poder legal de dizer investiga A, não investiga B. E nem de conhecer o conteúdo dos inquéritos? Nem de conhecer. Ele só conhece quando é necessária a sua intervenção. Até para projetar uma certa segurança ao ministro. Por quê? Se vaza alguma coisa de um inquérito e fica suspeito o ministro, você tem uma crise institucional fortíssima. Então a Polícia Federal tem uma estrutura muito bem posta, a meu ver, que o ministro só é avisado quando efetivamente ele deve saber para tomar alguma providência ou quando a operação está desencadeada. Então tocava o telefone da minha casa, 6 da manhã eu já tremia, Chico, que era alguma operação, né? E aí o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Dayan, falou, ministro, preciso informar o senhor... Quem era o diretor? Leandro Dayan. Ele ficou muito tempo também. Ele ficou tempo meu de ministro, depois ficou um pouco no governo Temer ainda, quando o Raul Jungmann assumiu. E aí ele falava, ministro, eu tenho aqui um negócio. Ele é muito brincalhão, eu gostava muito do jeito dele, que ele falava, ministro, hoje eu caio. Ele falava assim, hoje eu caio. Por quê? Por quê? Porque tem uma busca e apreensão, tem uma prisão. Eu falei, tem. Quando ele falava, eu até tremia assim na cama e imediatamente então eu ligava para o presidente da República. A Dilma também, quando via eu tocar o telefone às 6h30 da manhã, ela já falava, fala, Corvo. Corvo? Corvo. Chamava de Corvo. Quando alguma má notícia estava trazendo, né? Porque realmente, e você não tem o que fazer. Tem um mandado de busca e apreensão, né? Se tiver rigorosamente dentro da lei, por isso está cumprindo. Não vou dizer não cumpra. Não tem o poder para fazer isso. No Estado de Direito eu não posso fazer isso. Bom, depois ficamos sabendo, né, pela Vaza Jato, sim, daquela relação promíscua entre Ministério Público, procuradores, né? É um escândalo. Dallagnol e sua galera, e Sérgio Moro. Eu percebi irregularidade. Isso era perceptível no seu tempo de ministro? Nível, não. Assim, a gente percebia arbítrio, percebia situações. Não, agora... E que havia
que estavam que havia mancomunados de alguma maneira? quadril ali, parecia claro. Mas a dimensão em que isto era colocado só ficou evidenciado com a Vaza Jato. Só ali, porque era evidente que tinha arbítrio, era evidente que tinha investigação seletiva, era evidente, muita gente falava assim, pô, mas tá vazando, a Polícia Federal vazou. Não. Muitas vezes o Sérgio Moro, ele não vazava, propriamente dito, ilegalmente a informação. Ele levantava o sigilo, aí ligava para o jornalista, falava assim, fulano, olha a página 1114 do volume 3 do inquérito. O cara ia lá, pronto. Entendeu? Quer dizer, ele fazia uma coisa de não vazamento ilegal. E aí na Polícia Federal vazou, não era a Polícia Federal. Os próprios magistrados informavam às vezes, ou o próprio promotor informava e após levantar o sigilo. Então o que você pode fazer? Agora, Nada. nos bastidores, você como ministro da Justiça, não dava para conversar com outros membros do Judiciário, inclusive do Supremo? Mas eu conversei muito. Tem uma coisa esquisita acontecendo Várias lá. vezes foram conversados. E aí, isso tem que chegar aqui para a gente analisar, no que eles estavam certos. Os ministros estavam certos. Por quê? Porque o Supremo só pode atuar quando provocado. Para ser provocado tem que estar na hora certa. A PGR, várias vezes eu conversei com o Rodrigo Janot, inúmeras vezes. Eu tinha uma excelente relação pessoal com o Rodrigo, falava e ele não concordava, ele achava que estava tudo em ordem, que ele tinha criado a força-tarefa e que estava tudo em ordem, que não havia arbítrio. E o que você faz numa hora dessa? E o Janot depois teve aquele episódio desagradável, de um certo desequilíbrio, né? Que ele disse que aquele episódio do Gilmar, né? Tinha ido ao Supremo para matar o ministro Gilmar Mendes, que teria ido até armado, né? É verdade. Mas ali era muito difícil, né? Veja, ali é todo um contexto, de um conjunto de situações, Chico, que eu ainda tenho que escrever um livro. Algumas passagens eu vou fazer um livro para publicar depois da minha morte, Chico. Conta uma que vai estar no livro que eu não sei ainda. No livro tem muita coisa, agora tem coisas que eu vou publicar depois da minha morte, porque quando você não tem prova de alguma coisa, mas você tem ciência, se eu falo hoje algumas coisas que eu suspeito, seguramente eu vou tomar um processo, né? E vamos viver em paz, mas no futuro, como testemunho da história, e até para bons jornalistas investigarem o que aconteceu, eu pretendo deixar um legado informativo das minhas impressões. Mas isso já pode ser escrito já. Não precisa ser publicado. Mas já deve ser escrito, ou já está escrito. O Márcio Tomás Bastos, meu querido amigo falecido, ele dizia que ele tinha feito um acordo, eu não sei se isso é verdade ou mentira, tá? Que ele fez um acordo com uma editora para publicar o diário dele, ministro da Justiça, 50 anos depois da morte dele. Tá? Porque ele tinha essa mesma percepção que eu tenho. Você não pode falar certas coisas. Mas por que 50 anos? Podia ser Porque há 50 anos que ele possivelmente estava prescrito os crimes, que ele podia estar cogitando, ou ninguém podia ir contra os seus próprios herdeiros. Sei lá, ele falou 50 anos. Eu não sei até hoje se isso é verdade ou mentira, Chico. Tem que esperar passar 50 anos. E não sei se eu vejo isso. Mas é muita coisa do cotidiano do ministro da Justiça que você vê e você fala, não é possível que isso aconteça assim. E eu vivi um período em que isso era muito fluente, era muito, muito claro, eram coisas verdadeiramente absurdas que a gente acabou presenciando e convivendo. Quer dizer que a gente pode falar de dois momentos no Ministério da Justiça, né? Um primeiro momento mais tranquilo do ponto de vista institucional, sim, até as jornadas de junho de 2013. E dali para frente o inferno na torre. Eu tinha uma característica assim, muito interessante, porque o ministro da Justiça ele pode ter maior ou menor proximidade com o presidente da República, vai ser mais demandado ou menos demandado. Eu fiquei muito próximo de Dilma na campanha eleitoral, então ela me chamava muito no Palácio para discutir questões que não eram afetas à minha pasta. Então eu acabava participando de assuntos dos mais diversos cotidianamente. Às vezes era brava com você? Não, a Dilma ela é firme. Né? Você sabe que a Dilma sofreu uma situação que eu não temo em falar e falo sempre. Ela foi vítima do machismo de uma forma espetacular. Porque um homem na presidência da República... Do machismo. Um homem, quando é firme na presidência da República, ele é estadista. A mulher, quando é firme, ela é louca. Tá? Essa concepção de como Dilma era uma pessoa firme, de pulso firme, essa mulher é desequilibrada, essa mulher... Saiu até a matéria em revista dizendo que ela tomava remédios, etc. Tal. Isso é de um machismo total. Ela era dura? Era dura. Na maior parte das vezes que ela foi dura comigo, eu posso dizer o seguinte, ela tinha razão. Tá? Talvez não precisava ser tão dura, mas ela era dura e colocava a casa em ordem.
Isso, para mim, era lido até como uma situação que eu achava que ela fazia para ter o controle da situação administrativa. Mas ela sofreu muito machismo por força disso. Você acha que não dava para ter sido um pouco mais flexível na negociação política? Olha, aí cada um é o seu jeito, né? Por exemplo, o Lula é um talento, né, na parte das relações. Dilma é um talento na parte administrativa e de gestão. Mas cada macaco no seu galho, né? Quer dizer, Dilma era muito boa da gestão, Lula é muito bom da parte da política e você se complementa com os seus auxiliares. E Dilma procurava fazer isso. Outra coisa que atribui, né, a derrocada do governo Dilma teria sido, inclusive, a irritação de militares com a Comissão da Verdade, que você presidiu. Qual o peso da... Olha, é bastante curioso isso, Chico, porque eu peguei a negociação final que o Jobim já tinha conduzido. E havia uma Nelson Jobim era ministro da Defesa. Isso, ministro da Defesa. Ele conduziu a questão da Comissão da Verdade. Isso era uma coisa muito importante para Dilma Rousseff. Ela queria realmente isso. Quando o Jobim deixa o governo, eu assumo. E eu peguei já a coisa costurada. O Jobim já tinha costurado. Quando é que o Jobim deixou? Em 2012? Não, acho que foi 2013. Se não me falha a memória, essas datas... 2 ou 3 anos no governo. Foi 2, 3 anos. Ele costurou, muito bem costurado. O Jobim é habilíssimo. Ele tinha costurado, e tanto quando eu cheguei, já estava o projeto na Câmara, eu tinha que negociar a aprovação. E houve momentos, inclusive, em que havia resistência por parte de setores, como o Jair Bolsonaro, por exemplo, que resistia à aprovação da Comissão da Verdade. Não, mas o Jair Bolsonaro naquela época era... Mas ele queria obstruir a sessão. Eu me lembro de ter conversado com ele. E ele falava, não pode, isso é um absurdo. Eu falei, Jair, tem acordo com... O que, por exemplo? Por exemplo, ele criava problemas com a hipótese que os militares não poderiam mentir, por exemplo, e que poderiam ser processados, que eram obrigados a falar, coisas do gênero. Ou que aquilo ia ser parcial, que nós íamos nomear pessoas da esquerda e não íamos pegar o outro lado da história, aquele discurso que você conhece bem. E eu conversando com ele, assim, com o ministro, estava inclusive na Câmara dos Deputados, no dia da votação, ele queria obstruir, eu falei, Jair, não para com isso, tem acordo com os militares. Ele falou isso com... Falei com o Jair. Ele Jair falou, Bolsonaro. não tem não. Falei, você quer ver? Peguei o telefone, liguei para o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, falei, tem acordo ou não tem? Tem. Entendeu? Quer dizer, havia uma consonância. Claro que possivelmente muitos dos militares que tinham uma relação de identidade ou de participação, sei lá o quê, com a Revolução, não gostavam, torciam o nariz. Coisa que depois se percebeu, depois da aprovação, que eles queriam obstar que fosse a fundo a Comissão da Verdade em vários momentos, né? Mas eu não posso atribuir isso a todo o Exército, ou a todas as Forças Armadas, não seria justo. Mas entre generais, almirantes e brigadeiros, havia pelo menos um que falava, toca isso para frente? Havia. Eles, assim, ninguém para mim chegou e falou assim, vai dar problema, vai parar. Ninguém falou isso das Forças Armadas. Obviamente, depois fica claro que havia uma insatisfação, mas não revelada, tá? Isso fica claro até hoje, quando se fala, e vários militares chegam a dizer, até em off para a imprensa, que havia uma insatisfação muito grande. Isso não era visível, ninguém se expunha para falar. Pelo menos eu não recebi isso. Pegando esse contexto dos militares da época e trazendo para os dias atuais, quando a gente viu militares de altíssima patente envolvidos com tentativas de golpe, agora com essas revelações que vêm do inquérito da Polícia Federal, até de complô para assassinar o presidente, o vice, o ministro do Supremo, o ex-presidente do TSE, né? Naquela época seria possível isso? Não. Por que não, Chico? Esses sentimentos, se é que existiam, e eu acho então hoje que existiam já na época, estavam trancados e muito bem trancados dentro de um armário. Alguém foi lá e abriu. Pois é, quem é que destampou? Jair Bolsonaro. Por que ele faz isso? Primeiro... Jair Bolsonaro ou Sérgio Moro antes com a Lava Jato? Não, isso, é uma combinação, tá? Mas em relação aos militares, especificamente, é Jair Bolsonaro. Moro na produção de um processo de insatisfação, tá? Ou de perseguição seletiva de setores político-ideológicos para que você carimbasse a fama de corruptos, claro? Havia ali um apoio militar também ao Moro? Olha, não era visível para nós. Mas no segundo momento, quando Michel assume, me pareceu claro que vários militares queriam que Michel assumisse. Inclusive setores que até do nosso governo nós acreditávamos que tinham uma identidade, não ideológica, política, não, mas uma identidade com o governo, claro.
Mas a grande verdade é que Jair Bolsonaro, a meu ver, quando abre o armário, como é que ele abre? O Ministério da Defesa já não era mais um civil, já tinha militar. Ele coopta vários setores para cargos de confiança, especialmente aqueles setores que tinham, na visão dele, e hoje me parece claro, uma identidade maior com estruturas e posturas autoritárias. Então, ele faz uma cooptação. A quantidade de militares que vai para o governo Jair Bolsonaro é impressionante. Então, esta cooptação, esta situação do Ministério da Defesa, todo esse processo abre o armário e sai no momento em que a Lava Jato havia criado o plano, digamos, o contexto político para que isso fosse projetado com bastante contundência. E depois vem o processo do impeachment. Sim. Né? A prisão do presidente Lula. Ele vai, exato, é o mesmo processo, a meu ver. As coisas começam a se desequilibrar no processo de impeachment. Moro foi decisivo no processo de impeachment, não apenas pela investigação da Lava Jato com uma série de arbítrios, mas por tomar certas medidas, como a divulgação daquele áudio, né, que foi o que ressuscitou, digamos assim, o processo de impeachment, porque quando vira 2015 para 2016, algumas decisões do Supremo Tribunal, muito corretas inclusive, haviam tirado o arbítrio de Eduardo Cunha para tocar o processo de impeachment. Foi o áudio indevidamente divulgado por Sérgio Moro, aquele tchau querida, né, do Messias, que é um verdadeiro Jorge absurdo. Messias. Ali eu já era advogado-geral da União. Eu me lembro, Chico, que eu tinha feito uma sustentação oral no Supremo e estava saindo com um batalhão de jornalistas enfiando o microfone. O que o senhor fala do áudio? Eu falei, mas que áudio? O que vocês estão falando? Que áudio? Eu não sabia o que era aquilo. Me recuei, liguei para Dilma. Presidente, venha para cá imediatamente. E eu vou ao Palácio da Alvorada. Ela estava no Alvorada, não estava nem no Planalto. Falei, que diabo de áudio é esse? Falou, não sei. Eu não sei o que é isso. Estão dizendo que eu falei, eu não falei nada. Eu falei, a senhora falou alguma coisa com o presidente Lula? Eu falei, não falei nada. Qual era a história? A história é a seguinte, ela queria nomear Lula. Lula era muito importante para o governo naquele momento, para dar estabilidade ao governo. Diziam que era uma maneira de, nomeando Lula ministro da Casa Civil, ele isso é de uma inverdade. Sabe por quê? Imunidade para não ser preso. Isso é de uma inverdade, porque eu sou testemunha. Lula não queria aceitar a nomeação justamente porque eu dizer isso. E ele falou várias vezes para Dilma, eu não aceito, não vou aceitar porque vão dizer que eu quero fugir da prisão. E eu não vou fugir. Como não fugiu, depois mais tarde. Então ele se recusava. E Dilma já tinha até praticamente desistido de nomeá-lo. Até um dia que ela me liga e fala, olha, Lula aceitou. Eu falei, que coisa boa, presidente, vamos lá. Quer dizer, o objetivo era ter um articulador político. Porque a partir de um certo momento nós começamos a ter problema, inclusive com a esquerda do governo. A instabilidade foi tão grande que setores do PT, inclusive, estavam muito satisfeitos com a gente. A antiga base do governo Lula estava insatisfeita com a gente. E nós precisávamos de um articulador político da envergadura do presidente Lula para poder consolidar. Era isso, exclusivamente isso. E Dilma, então, resolve nomeá-lo. Queria que ele assumisse rapidamente. Os dias, o tempo contava, o tempo passava muito rápido ali. E ela conversa com ele numa terça-feira, não me lembro, e quer já marcar a posse para sexta. Por que sexta? Porque já iam tomar posse outros ministros. Ela fazia toda a mudança ali, mas outros dois que iam sair, iam entrar. E aí Lula fala, eu tenho um problema, porque eu vou levar a dona Marisa sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês para fazer um exame, disse ele. E eu não vou deixar a Marisa sozinha, eu vou com ela. E ela fala, bom, então Lula, vamos fazer o seguinte, eu te dou posse, já para criar o símbolo. E você vai. E você vai. E ele fala, mas eu quero fazer uma grande cerimônia. Ele falou, você faz a transmissão de posse. Porque a cerimônia que realmente ela tem uma densidade... Quem era ali? Era o ministro que ele ia suceder? Era o Jacques Wagner. Jacques Wagner. Jacques Wagner. Então, aí ele iria assumir a Casa Civil, faria um grande ato na transmissão, mas empossado já estava. Quando ele sai e vai pegar o avião, e eu estava lá no Supremo fazendo a minha sustentação oral, ela chama Jorge Messias, que hoje é o advogado-geral da União, e fala, Messias, Lula vai tomar posse, prepare os atos todos. Ele falou, mas ele não vem, provavelmente ele não venha. E ele fala... E ela liga para o Lula. Exato. Ele fala, mas se ele não vem, quem vai assinar o ato de posse? Ele falou, meu Deus do céu, liga. E ela estava gripada, por isso que ela fala Messias. Ela fala, Lula, oi, querida. Aí tem o diálogo. Então ela não sabia o que ela tinha falado de errado. Quando ela fala, se você não puder, eu estou mandando o Messias assinar um negócio que vai deixar tudo pronto. É uma coisa assim que ela fala. Mas tinha a ver com aquele contexto. Naquele mesmo dia, Sérgio Moro, ilegalmente. Por que ilegalmente? Porque já tinha cessado o grampo do Lula, já não podia mais. E
Se havia algum crime ali, ele tinha que mandar ao Supremo. Se não havia crime, ele tinha que exterminar aqueles áudios. O processo seria ele mandar primeiro para a PGR ou direto? Se ele achasse que era crime, ele tinha que mandar para a PGR e Supremo. Tá? Se achasse que não tinha crime, tinha que destruir as fitas. O que ele faz? Nem uma coisa nem outra. Ele divulga. Ele passa por uma emissora de televisão, divulgar. A emissora, olha, tem um áudio, e vira aquela confusão. A Globo. Vira aquela confusão. A Dilma não sabia. A Globo pede para nós darmos o direito de resposta no Jornal Nacional, que ia entrar o áudio. Eu não sabia o que tinha o áudio. Como é que eu vou aparecer? Não tinha ouvido o áudio? Aí eu digo, não. Aí eu ligo para a direção. Eu falo, como é que eu vou aparecer? Não, aí eles me colocaram o áudio. Que é isso? Aí eu falo, meu Deus do céu, eu quis falar isso. Aí eu vou à Globo, eu participo do Jornal Nacional, só que ninguém ouvia. As inserções bombando, todo mundo falando, e eu expliquei aquilo, mas ninguém ouvia. Você procurou a presidenta e falou, presidenta, é isso aqui que vazou? Eu estava com ela. Quando eu falei para a Globo, falei, precisamos saber o que é. Eu ligo para a Globo, fui eu mesmo que liguei, eles me falam, a Silva Faria, acho que é a diretora, me botou, e aí eu vou para o estudo da Globo em Brasília para explicar o que estava acontecendo. Mas a minha explicação e nada, Chico, era a mesma coisa. Ninguém ouviu, ele criou um tumulto, uma coisa ilegal, absurda, parcial, porque Moro tinha áudios, depois a gente fica sabendo que Lula falava, eu não quero que digam que eu não vou para fugir da prisão. Isso o Moro não mostrou? Não. Claro. Não, isso não foi mostrado. Então, esse tipo de coisa mostra todo um conjunto de situações Mas que criou. como é que ficou impune com essa Veja, eu ação como advogado-geral da quase, União, pode ser chamada de criminosa? Eu entro com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, o ministro é o Teori Zavascki. Teori Zavascki já era advogado-geral da União? Já era advogado. Aí ele avoca os áudios, e no momento que ele faz a avocação para ver o que estava acontecendo, o Sérgio Moro faz uma nota pedindo desculpas. Ele chega a se desculpar no primeiro momento. Ele fala, olha, realmente... Desculpar, não elimina o crime. Aí virou uma grande confusão. Aquilo virou uma confusão demoníaca. Houve representações. Eu mato e digo, desculpa. Houve representações, se não me falha a memória, do CNJ, mas que foram arquivadas, porque havia um clima social totalmente favorável a quem tinha feito aquilo, as pessoas estavam cegas e a gente não tinha muito a fazer ali, a não ser continuar lutando das possibilidades existentes. Bom, aquilo ali praticamente definiu. Né? Ali abriu, foi ali, a partir daí que foi criado o clima para o impeachment. Eduardo Cunha nos encostou na parede, se o PT votar a abertura do meu processo, eu abro a cassação. Rui Falcão, que era o presidente do partido, solta a nota dizendo que não ia votar, ele vai, mas assim, 5 minutos, é ostensivo, vai e abre o processo de impeachment. Aí começa a confusão, claro, sem prova. Como é que é sem prova? Não há delito. Aquilo é uma farsa jurídica, a meu ver. Por isso que a gente fala que é golpe. Para ter golpe de Estado, você não precisa ter canhão na rua. Você tem que ter uma destituição ilegítima de um presidente eleito democraticamente. O que é legítimo na destituição? É causa efetiva do crime de responsabilidade. Não tinha. Isso é confessado, inclusive, pela doutora Janaína Pascoal na fala final do impeachment, que ela fala: Dilma não está sendo afastada por esses fatos, é pelo conjunto da obra. Olha, conjunto da obra decide-se na urna e não em processo de impeachment, que tem que ter um ilícito grave, chamado crime de responsabilidade, para que o presidente possa ser afastado. Bom, aí quando foi aberto o processo mesmo de impeachment, né, você deixa a função de advogado-geral da União ou continua, né? Sim e não. No primeiro momento, quando está na Câmara dos Deputados, eu defendo Dilma como advogado-geral da União, que é perfeitamente possível, porque a lei permite isso expressamente. Até tentaram me acusar que eu não podia. Pode, a lei é expressa dizendo que pode. Se o advogado-geral da União está convencido de que não há ilicitude, de que não há dolo, ele pode defender qualquer servidor público. Né? Então, eu fiz isso. Só que Dilma, quando é aberto pelo Senado o processo, estrito sensu, de impeachment, ela é afastada da presidência. Que o Senado é a instância julgadora. Essa julgadora. A Câmara autoriza o Senado a abrir. Durante o processo na Câmara, eu era advogado-geral da União. Quando o Senado autoriza a abertura, Dilma é imediatamente afastada, permanece presidente, mas não exerce. Assume o vice. Nesse momento, todos nós saímos do governo. Temer nomeou o seu ministério e eu não era mais advogado-geral da União. Então eu continuei como advogado particular de Dilma Rousseff, naquele momento. Era até uma situação bastante curiosa, Chico, porque o ministro da Justiça tem que manter uma quarentena de 6 meses.
E aí, eu posso continuar ou não? Eu perguntei ao Conselho de Ética da Presidência se eu poderia continuar no processo de impeachment. Ele disse, como você já é o advogado, tá? Pode. Excepcionalmente, mas não pode pegar nenhuma outra causa. Então, eu era advogado de uma causa só, recebia os vencimentos de ministro, porque a quarentena exige isso, já que você não pode trabalhar, né? E todos os outros advogados nossos eram voluntários, não tinha recurso para pagar ninguém, não. Então, eu ficava lá o tempo inteiro, gente, amigos, companheiros, advogados, tinha um grupo de 10 advogados que voluntariamente ficavam discutindo comigo, ajudando redação, economista, com a Esther Dweck, por exemplo, que hoje é ministra do presidente Lula de gestão, foi indispensável, até para a gente entender a parte do orçamento que estava sendo acusado. Né? E quando eu entendi aquilo, porque... As pedaladas, né? Chico, eu te digo o seguinte, quando eu peguei aquilo, eu disse, onde é que está o problema? E eu não consegui entender, tão intrincada era, e olha, eu sou professor de direito administrativo. Eu não consegui, aí chamei a Esther Dweck, a Esther, em várias reuniões, me explicou, falei, mas isso é um absurdo. E aí, então, a gente colocou esse absurdo nas peças de defesa. Né? E aí houve uma discussão, Chico, que eu tenho que retratar, que é muito interessante. Quando fica claro que, especialmente quando o Senado abre o processo, que nós íamos cair, a pressão social, tudo aquilo que estava colocado, houve uma discussão interna, petit comitê, se era correto ter advogados defendendo o impeachment, se não era melhor a gente não colocar nenhum advogado e para deixar... denunciar a arbitrariedade essa era a do discussão. ato. E Dilma abriu essa discussão e ficou ouvindo. E eu me lembrei, Chico... Quem que abriu a discussão? A Dilma. Eu não lembro quem estava, se era Jacques, se era Bezoin, não me lembro exatamente quem era que estava ali. E essa discussão foi colocada, e eu me lembrei de uma situação que eu sempre cito, Chico, do primeiro ano de Faculdade de Direito da PUC, de São Paulo, e que era ditadura militar, e tinha aquelas semanas jurídicas que vão palestrantes, e tinha um palestrante, né, que eu não lembro quem é. Era um advogado de preso político, eu te juro que eu não lembro. Primeiro ano, eu não lembro de outras coisas. E, em um dado momento, algum aluno perguntou, doutor, o senhor é advogado de presos políticos, o senhor não acha que o senhor faz um verdadeiro papel de palhaço, sendo advogado em processos que o senhor sabe que as réus vão ser condenados? Não seria melhor o senhor estar ausente desses processos e denunciá-los fora, ao invés de legitimar com a sua presença esse processo? Ele deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ele falou, olha, meu filho, muitas vezes você vai pegar processos da vida que o juiz já está decidido em relação ao veredito. Quando isso está acontecendo, nunca abandone a defesa. E grite alto. Por quê? Porque a sociedade fora tem que escutar os gritos da tua sala de audiência para que perceba que ali está sendo cometida uma injustiça. Se você não erguer sua voz e suas razões não forem colocadas para fora, a verdade da injustiça será consumada e ninguém vai desfazer isto. Grite alto em situações dessa hora. Por exemplo, é a discussão também da anticandidatura de Ulisses Guimarães, Exatamente, que não havia nenhuma chance de mas você faz para fazer um ganhar a contraponto. presidência, mas ele fez para manter esse espaço. E naquela reunião, me lembro que eu falei, não, claro, não citei esse fato, mas eu falei, olha, se nós, é tão complexo o caso do impeachment, tão complexo, que se nós não usarmos o nosso espaço para estar mostrando que isso é um golpe, mostrando que isso é uma artimanha, mostrando que isso não tem motivo, vai se consolidar a ideia de que nós somos culpados, gente. Não adianta a gente berrar lá fora, tem que berrar dentro e fora. E Dilma falou, você tem toda a razão, você vai continuar fazendo a defesa, gritando mais alto que você puder fora do Senado. Isso logo que o processo foi, porque a Câmara autorizou e o Senado abriu o processo. Isso definiu a minha estratégia jurídica. Quer dizer, ali, então, você tinha consciência que era uma causa perdida. Absoluta. E ali, era a causa perdida, que não dava. Eu tinha convicção. Tinha companheiros nossos que achavam que dava para virar. Eu não achava que não dava, sinceramente falando. E acho que Dilma também achava que não dava. Né? O que foi a estratégia de defesa? Eu tinha que traduzir aquilo, que era um negócio técnico sofisticado, em linguagem que todos pudessem entender, para perceber a atrapalhada que estava se fazendo com a Constituição brasileira naquele momento. Eu procurei fazer isso do começo ao fim. Eu procuro ser didático do começo ao fim, a atingir argumentos, a mostrar que aquilo era equivocado. Então, isso foi o que me orientava o tempo inteiro. Tanto que a acusação foi mudando ao longo do tempo. No primeiro momento, eles começam na Câmara com uma afirmativa, depois passam para outra. O relatório Anastasia, que foi o relator do impeachment, era outra. Né? Inclusive que eu chego, em dados momentos, até a ironizar, porque eu me lembro de uma brincadeira que eu fiz do plenário do Senado,
E a Anastasia é uma pessoa que eu me dou muito bem com ele, sempre me dei bem, mas naquele momento nós estávamos Com quem? ali. O Anastasia, que era o relator, hoje é ministro do TCU, eu me dou muito bem com ele. Ele é um homem estudioso, tudo, mas naquele momento ele estava tomado pela paixão e pela missão partidária de fazer o impeachment. Eu, além de falar isso, eu faço uma brincadeira, porque falava-se do atraso no pagamento, da tal das pedaladas, mas não havia prazo. Como é que eu posso ter atraso se não tem prazo? Né? Eu falo isso. E Anastasia, ao responder isso, cria um prazo ali, através de uma... Dilma depois mandou colocar prazo, então aquele prazo tinha que voltar para o passado. Uma ginástica intelectual, ao meu ver. E eu chego a dizer que aquilo era um prazo que merecia um nome. Porque, da mesma forma que na música e em outros lugares você dá o nome do inventor, por exemplo, o canto gregoriano, do Papa Gregório, né? Ali foi criado o prazo anastasiano. Tá certo? Que era um prazo inventado por ele e que não tinha sentido. Então eu usava a ironia, usava esse tipo de coisa como uma forma de denúncia, para levar as pessoas a perceberem. Tanto que eu acho que nós fomos exitosos, que a própria acusação no final falou, ela não está sendo afastada por esses fatos, está sendo afastada pelo conjunto da obra. Eu falei, olha, história, muito obrigado. Como a gente disse muitas vezes, nós jornalistas, né, que esse é um processo político. Exato. Só que o impeachment, ao contrário do parlamentarismo, Chico, que não tem essa situação, porque no parlamentarismo você pede a maioria, você pede, o governo cai. Tá? Basta aprovar a moção de censura, tchau. Sim. No presidencialismo, a partir da matriz da Constituição dos Estados Unidos, ele é um processo jurídico-político. Para você ter a apreciação da inconveniência da manutenção, eu tenho que ter provado a prática de um ilícito grave. Se eu não tiver a prova disso grave, o Congresso tem um pressuposto jurídico para desencadear o processo político, o julgamento político. Isso vem da Constituição dos Estados Unidos de 1787. O Brasil reproduziu esse modelo presidencialista, onde o presidente é eleito e tem direito subjetivo, direito pessoal, a permanecer exercendo o seu mandato. E só pode ser tolhido se ele praticar um ato ilícito. Praticado o ato ilícito, o Congresso avalia se é conveniente afastá-lo ou não. Bom, naquele dia em que foi definido, que foi julgado, que foi sacramentado, a presidenta Dilma Rousseff perdeu o mandato, como é que foi aquele dia e depois daquilo? Você continua... Chico, a minha atuação, ela termina um dia antes, que é quando faz as falas. Assim, Dilma Rousseff fez uma fala de 16 horas, que respondeu as perguntas. Aí, depois disso, no dia seguinte, houve a fala das defesas, eu tinha que falar 1h30, antes a acusação, a Janaína e o Miguel Reale falaram 1h30, eu falei 1h30. E eu me lembro que ali teve uma situação que foi muito... Eu estava muito cansado, Chico, eu estava exausto. Tinha machucado o pé, a imprensa falava a defesa de Dilma... olha como anda a defesa de Dilma, eu claudicante, tenho uma piada. Eu andava ali, não tinha tempo de ir no médico, não dava para fazer nada. E quando eu fui fazer, eu talvez em situações normais, eu absorvesse isso com muita tranquilidade. Mas naquele momento, no final da sua fala, a doutora Janina Pascoal, ela faz uma fala em que ela praticamente meio começa a chorar, dizendo que estava fazendo aquilo tudo pelo bem dos netos de Dilma. Que aquilo era para fazer um país melhor e tal. Bom, aquilo me deixou numa irritação, Chico. Mas numa irritação que eu diria, em situações normais você não fica, mas eu estava exausto. E ela acabou de falar isso, o Lewandowski, que era o presidente, né, do processo, me chama, falava do José Eduardo Cardoso. E eu falei, se eu não responder isso imediatamente, eu vou me desconcentrar. Então, eu tinha um plano todo, né, do que eu ia falar, claro. Entre eu levantar e ir para a tribuna, eu pensei que eu tinha que dar uma resposta na abertura. Qual foi a sua resposta? O que eu ia começar falando? Eu ia começar a falar que Dilma, com 15 anos de idade, foi presa e torturada, ficou 3 anos presa. E que, mais uma vez, injustamente, era colocada nos bancos dos réus. Antes foi feito pela ditadura. E agora estava sendo feito daquela forma arbitrária, pagando o preço de uma situação injusta. E terminaria no final... E tudo isso é um plano que eu tinha feito de fala, né? O final tem que ser mais passional. E eu termino no final dizendo o seguinte, e era verdade, que uma das coisas que muito me emocionava como ministro da Justiça era quando eu chegava para uma sessão da anistia e eu tinha que pedir desculpas para o anistiado pelo aquilo que o Estado brasileiro havia feito com ele. Isso mexia muito comigo, especialmente quando era um morto que era anistiado. Estava a família, os filhos, e o ministro cheguei e falou assim, eu peço em nome do Estado brasileiro perdão ao que foi feito para fulano de tal.
Aquilo me deixava, a família chorava, aquilo me deixava muito sensibilizado. Bem, eu ia terminar dizendo isso, que aquilo me sensibilizava e que eu esperava que um dia algum ministro da Justiça tivesse coragem de pedir perdão a Dilma Rousseff pelas duas coisas. Claro, pela prisão e pelo impeachment, caso ele fosse consumado. Só que esse era o plano. Como é que eu introduzo a resposta para a Janaína no negócio dos netos? Então, aí na hora, até que ficou bom. Foi um improviso até que ficou bom. Porque na hora que eu estou falando da Dilma presa com 15 anos, eu chego a dizer, eu acredito que naquele momento, alguns dos seus torturadores, alguns dos seus acusadores diziam, minha filha, estou fazendo isso pelo bem dos seus filhos ou dos seus netos. Às vezes até os acusadores têm crise de consciência. Eu fiz assim, me aliviei, aí eu continuei. Janaína reagiu de alguma maneira? Não podia, tem que ficar quieta. Né? Essa é a vantagem de você falar por último. Mas aí eu fiz toda a análise jurídica do processo durante uma hora e pouco. Né? Mas eu tinha me tranquilizado. Termina aquilo, e eu falei, porra, acabou. Acabou. Agora... E eu desço, estava lá o Lindbergh Faria, a Gleice Hoffmann, a Vanessa Graziotin, e estavam chorando. Né? E eu falei, me liberei. Né? E eu me abraço eles e começo a chorar com você. Eu sou um cara muito... Estava ali o presidente Lula? Não, naquele momento não, eram só os deputados, só os senadores. Ah, sim. Tá? Senadores e deputados, alguns que estavam. Então eu desço, abraço e começo, eu falei, eu estou liberado. Então aí, eu sou muito racional. Até a hora que eu... Quem que você abraçou? Comecei a chorar. A Grace, o Lindbergh, a Vanessa Graziotin, que eu me lembro, estavam próximos, e tinha outros também. Começo a chorar com você. Só que eu me esqueci, Chico, eu tinha uma coletiva internacional para dar, na saída da minha fala. E ele falou, Cardoso, a coletiva... A televisão está te esperando. Eu falei, como é que eu apareço chorando? Já viu advogado que chora antes do resultado? Chorar depois pode, mas antes é a convicção que você perdeu. Eu não posso chorar, só que eu não conseguia parar. Né? Aí eu vou, a sorte que tinha muita gente, aquela confusão me levando. Eu falei, eu tenho que dizer alguma coisa, que a primeira pergunta que um jornalista vai fazer é, por que você está chorando? Você sabe que perdeu? Né? E aí eu fui pensando, sorte eu tive tempo para pensar. Então quando eu chego lá na coletiva, ela, né, todo ofensivelmente chorado. O senhor está chorando por quê, doutor José Eduardo? É porque o senhor sabe que vai perder? Eu falei, não é por isso. É porque aquele que perde a capacidade de se indignar diante da injustiça perdeu a sua humanidade, e eu não perdi a minha. Algo parecido assim. Eu saí também, mas a sorte, Chico, que eu tive tempo de pensar, porque essa na lata, por que o senhor está chorando, eu ia ter saído se não tivesse tempo. E aí saiu o veredito do Senado. Aí saiu, nós estávamos lá e nós tínhamos feito uma estratégia, que era secretíssima. A Cátia Abreu, né, senadora, nossa aliada, junto com um professor de Direito da UNB, procurou Dilma. Dilma me liga e fala, vem para uma reunião aqui. E o que ele fala? Ele falou, olha, de acordo com a Constituição dos Estados Unidos e pela origem do Instituto, uma coisa é a cassação do mandato, outra coisa é a perda dos direitos políticos. É perfeitamente possível esta interpretação, apesar da literalidade da Constituição brasileira, até pelo que foi decidido no caso Collor. Porque o Collor renunciou e aí depois se colocou. Então ficou claro que eram duas decisões. Eu gostei dele. Falei, rapaz, não tinha pensado nisso não. Gostei. Só que nós vamos ter que articular isso sem falar para ninguém. Né? Vamos articular isso. Eu levantei mais para frente uma questão de ordem para o Lewandowski. Ele tinha negado, então, ao negar o que eu tinha dito, ele caiu na outra situação, que aí eu arguí, eu vi que ele ficou para pensar sobre aquele assunto, e aí foi costurado. A Cátia com alguns senadores acabaram conversando e dizendo, olha, não dá para suspender os direitos políticos de Dilma, não dá para suspender. E alguns senadores que estavam muito em dúvida acabaram vindo. Então a oposição foi pega de surpresa naquilo, porque ninguém sabia. E aí o Lewandowski vem e fala, bom, votou o impeachment, agora vamos votar a segunda coisa, se vai ter a cassação. Separou. Mas como vai votar? Não é a mesma coisa. Não. Aí dá aquela confusão. E o Renan, que teve um papel acho, muito bacana nesse momento, que era o presidente do Senado, ele vai à frente e fala, olha, não dá para suspender os direitos políticos dela, etc. E tal. E aí nós conseguimos a maioria para não suspender os direitos políticos dela. Isso foi objeto de uma grande discussão. E o seu encontro com ela depois disso? Aí eu fui ao Planalto, quando acabou isso, ela estava na Alvorada, ela ia fazer um discurso. Como é que foi? Nós já tínhamos, eu já tinha visto aquele discurso, tinha dado meus palpites lá do discurso que ela ia fazer. Aí encontramos, praticamente só... Ela é muito firme, né? Assim, é uma pessoa assim,
Só para você ter uma ideia, Chico, aquele dia que eu estava chorando, que eu dei a coletiva, eu saio, toco o telefone, a Dilma. Ô Cardoso, por que você está chorando? Essa choradeira aí. Ela falou. Você é fingido, hein, cara? Você é fingido, hein? Eu sei que você é fingido. E começou a tirar um sarro. Mas que era uma maneira dela me fortalecer, né? Então, ela em nenhum momento desmoreceu. Isso é uma coisa, assim, impressionante. Eu saí, encontrei com ela, dei um abraço nela ali, ela faz o discurso e vai embora, né? Mas com uma firmeza, assim, achei impressionante essa característica de Dilma. Eu nunca imaginei alguém reagindo com tanta firmeza numa situação como aquela. E depois os contatos terminaram, você voltou a falar com ela? Claro, é minha amiga. Acabei de falar com ela agora, antes da gravação, estava falando, ela está lá na China, estava falando com ela. Falo diariamente não, mas quase sempre falo com ela, bato papo, etc. Mas aquele dia aconteceu um negócio incrível, porque os ministros desceram com ela a rampa, né? E ela se despede, quando nós vamos voltar, a força do Palácio Planalto disse, o senhor não pode subir. Eu falei, minhas coisas estão lá. O senhor não pode subir. Não deixava nenhum ministro voltar para pegar a minha mala, meu paletó que estava lá. Aí foi uma confusão. Eu falei, eu quero pegar minhas estava coisas. na presidência naquele Michel momento? Temer. Dilma Já desce, estava. Michel Temer some, já assume o novo GSI, o Gabinete de Segurança Nacional, que falou, eles não sobem mais no Palácio. Eu falei, você tem que pegar minhas coisas, a gente só desci para acompanhar a presidência. Eu posso voltar a pegar minha mala? O Michel Temer tinha assumido desde o afastamento dela. Desde o afastamento Mas ele dela. já tinha aparelhado todo o palácio ali? Já, assessores, porque polícia? assim, o GSI é que coordena a segurança. Então mudou o presidente, mudou o ministro do GSI, as ordens são Não te de novo. deixou entrar? Não deixava, eu consegui depois entrar, mas olha que aquilo, não só eu, mesmo que a Miriam Belchior também não conseguia entrar, que era ministra do planejamento. Os ministros não podiam voltar para pegar as coisas. Estavam na sala da presidenta. Ministro, o senhor falou aqui... Isso não foi nesse dia. Isso foi no dia que ela deixa de ser presidente Assim. em exercício, que aí Temer assume, né? Isso não foi no dia do impeachment. No dia do impeachment ela faz um discurso ali no próprio Palácio da Alvorada. Ele teve com ela no Palácio da Alvorada. E eu volto depois da sessão, aí que eu encontro e ela fala o discurso. Essa descida da rampa, ela se dá no momento em que a Câmara, que o Senado abre... Que ela é afastada. Ela é afastada. Pois é. Você teve a oportunidade, falou aqui do machismo contra a Dilma. A Dilma, sim. Você teve duas experiências de ser ministro, secretário da Casa Civil de uma paraibana, Luiz Erundina. E depois ministro da Justiça e advogado-geral da União de uma mineira, Dilma Rousseff. São as figuras femininas mais importantes, mais duras que você viu na vida pública? Mais firmes. Assim, eu diria que as duas são muito parecidas e muito diferentes. Tem características... Elas eram próximas? Não. O que é incrível, eu sou amigo das duas até hoje. A Dilma, a Luísa, eu não chamo de Luísa, né? A Luísa me chama de Zezinho, tal. E Dilma fala, até a Luísa fez agora 90 anos de idade, eu fui lá, dar um abraço nela. Então é uma pessoa que eu tenho uma afetividade muito grande. E Dilma também. Duas pessoas muito firmes, muito honestas, mas muito honestas, de uma honestidade assim, do respeito à coisa pública, que é uma coisa assim impressionante, mas com estilos diferentes. A Luísa ela é mais uma pessoa de relações populares, a Dilma é mais administradora. São pessoas que têm qualidades diferentes, mas muito iguais na firmeza. E eu, assim, muito me orgulhei em ser secretário e ministro das duas. Na minha posse como ministro da Justiça, eu falo isto, que eu sempre fui comandado por mulheres e tinha muito orgulho disso. Isso está no meu discurso de posse como ministro. Duas grandes mulheres. Duas grandes mulheres. Das duas maiores que o Brasil já produziu seguramente, na vida pública, né? E duas pessoas que eu tenho uma admiração e que eu aprendi demais com elas. Bom, olhando para o Brasil para frente, a gente está aí em momentos também de turbulência política, né? Com tudo isso. Qual é a sua expectativa? Olha, Chico, eu vou te dizer que Qual o futuro que você vislumbra? Eu nunca imaginei, você vê que a gente é ingênuo, né? Eu estudo direito, filosofia do direito, mas eu nunca imaginei que depois de 88, da data da entrada em vigor da Constituição, nós tivemos que voltar a brigar pela democracia. Eu achava que dali para frente a briga era pela igualdade. Não igualdade perante a lei, porque essa está dada na Constituição, mas igualdade material, a igualdade entre brasileiros e brasileiras, de uma forma a ter uma sociedade mais... Igualdade socioeconômica, fim da desigualdade social. Eu achava isso, mas ingenuidade minha, porque nós tivemos que voltar a brigar pela democracia. Desde o desastre do impeachment de Dilma, prisão de Lula, tudo isso que acontece,
nós estamos brigando pela democracia, pelo Estado de Direito, e agora com a tentativa de golpe, né, claramente comprovada pelo relatório da Polícia Federal, nós estivemos muito próximos de ter um golpe de Estado. Felizmente, os setores militares, praticamente o Exército e a Aeronáutica, não aderiram, e isso foi o que desarmou a tentativa golpista. Também a clarividência do presidente Lula de, no dia em que acontece o 8 de janeiro, não decretar a GSI, fugiu agora a expressão, a GLO, que é a garantia de lei e ordem, porque se ele colocasse isso, haveria uma assunção do comando militar, e aí não sabemos o que poderia acontecer. O Lula foi muito clarividente nessa hora. A Janja, né? O Janja, que é atribuído a Janja. Se foi a Janja, nós devemos muito, mais ainda a Janja. Mais uma mulher, né? Mais uma mulher, que teve a percepção de que realmente aquilo não poderia acontecer. Você continua afiliado ao Partido dos Trabalhadores? Estou afiliado ao PT. Está desde quando? Desde a fundação do PT. Estava na fundação? Desde menino. Eu entrei no PT com meus 19 anos, eu acho. Mas tem uma militância partidária? Atualmente estou bastante afastado, Chico. Por quê? Quando termina o impeachment, eu falei, não, minha vida acadêmica eu preciso voltar. Então eu comecei a procurar meu doutoramento. Eu fiz doutoramento em Salamanca, USP, na Universidade de São Paulo, os dois. Volto a dar aula numa intensidade que eu gosto, que eu adoro dar aula, é uma coisa que eu gosto de fazer. E o leito das crianças, buscando através da advocacia, né? Então eu montei meu escritório, eu tenho aqui sou associado ao escritório de São Paulo, mas tenho um escritório em Brasília para tribunais superiores, onde eu passo, aí eu pergunto muito para mim, onde é que você mora? Eu falo, no avião, né? Porque eu fico entre Brasília e São Paulo e Brasília o tempo inteiro. Pois é, a gente tem muitos políticos aí na faixa dos 78, 79, 80 anos, até mais do que isso. Está com 65 anos. 65. Pode-se esperar ainda uma vivência... Chico, eu não sei. Política. Eu só farei isso se eu tiver alguma estabilidade básica. Eu não quero ser rico, porque eu não sou rico, eu sou um desastre no plano negocial. Né? Mas eu tenho estabilidade, né? Para deixar. Agora tenho neta também, né? Eu tenho que deixar um pouco de garantia para que eu não fale assim, eu não agi como eu devia ter agido em relação a meus filhos, agora meus netos, né? Então eu quero só fazer. Se eu tiver estabilidade, até posso voltar, mas eu não sei se o tempo já não será mais demasiado. E a urgência da luta democrática? Eu posso lutar em várias trincheiras. Eu permaneço lutando em várias trincheiras, essa eu estou lá. Se for necessário algum tipo de situação, Chico, se for, não é aquele cabotinismo, não, né? Eu nunca fugi da luta, nunca, inclusive no impeachment, né? Nunca fugi, fiquei até o final defendendo o que eu acreditava, né? Então, se for necessário, claro que eu vou, mas não é assim o meu objetivo mais imediato, sinceramente. Obrigadíssimo. Chico, muito bom te rever. Senhor ministro Zé Eduardo, que eu chamo de Zé mesmo. Zé, porque somos amigos há tantos anos. Conheci há muitos anos, há 30 anos. 30 anos. Obrigado. Chico, obrigado. Você. Há uma pergunta que não quer calar. O que será que grande parcela dos mais pobres acaba apoiando políticos que defendem interesses contrários aos seus, que defendem interesses da elite? Será que a esquerda não consegue mais entender os anseios da maior parte da sociedade? Ou será que grande parte dessas pessoas está exatamente reagindo contra humilhações diárias que sofrem e aí resolvem explodir tudo? Às vezes até literalmente. Nós vamos ter um debate muito interessante aqui. No dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas, o sociólogo Gessé Souza e o professor Renato Janine Ribeiro vão discutir exatamente isso. Como as elites econômicas levam um país, e principalmente os mais pobres, à autodestruição. A vingança dos humilhados é o nome desta aula magna que você vai assistir ao vivo, online e de graça, aqui nos canais do YouTube do ICL. É o começo do curso de pós-graduação do ICL. Se inscrever é de graça e você só tem a ganhar, só tem a aprender. Fique de olho, é a última chance para a primeira turma do pós do ICL.